Estamos aqui hoje para falar para você de limites para proteger o seu casamento, o seu relacionamento. Vamos lá então, antes de começar, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, vale a pena. Embora o Senhor nos deu a liberdade, Ele também nos colocou alguns limites. Embora temos o livre-arbítrio, também nos colocou limites para que possamos aí caminhar com Ele. Isso começa desde lá de Adão e Eva. Sim, colocou a árvore do fruto do bem e do mal para que existisse um limite, para que se existisse respeito. Você poderão comer de tudo, mas menos da árvore do bem e do mal. E o homem ultrapassou o limite. Como sempre. O homem ultrapassou os limites para fazer a sua própria vontade. Isso é o que nos interessa hoje, sabe? Muitas vezes nós temos que entender que limites são feitos para proteger, para respeitar. Mas afinal, o que são limites? Limite é algo imprescindível no relacionamento, pois é o que protege o casamento. Eu gostei muito de uma palavra que nós estudamos juntos, tá? A palavra é tolerar. Limites é tudo aquilo que vamos tolerar ou que não vamos tolerar no nosso relacionamento. Difícil, né? Difícil, mas não impossível. Tem que haver um acordo porque se passar aquele barreira, aquele limite que eu não tolero ou que ela não tolera, o que acontece? É difícil, mas somente o casal, é somente nós dois casal, é somente vocês casal que podem estabelecer juntos esses limites no relacionamento de vocês. Não é uma imposição. Eu não posso impor algo a ela e nem ela impor algo a mim. Eu tenho que respeitar a natureza dela e ela respeitar a minha natureza, para que nós possamos caminhar juntos. E só os dois juntos podem definir o que vão tolerar e o que não vão tolerar no relacionamento. Isso, em tudo, em todos os sentidos. Você quer viver bem? Aprenda a ter esse limite. Melhor, dialogue com você e ela. E exponha, olha, eu não gosto disso, eu gosto disso. E ceda, tá? Porque a gente precisa ceder um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. E esses limites, eles precisam ser avaliados de tempos em tempos. Não é porque colocamos esses limites agora que é uma regra e vai até o resto da vida. Não. Os limites precisam ser avaliados e eles precisam ser ajustados dentro de uma conversa construtiva de tempos em tempos. A conversa a dois é essencial para rever o que você vai tolerar e o que você não vai tolerar, o que está dando certo e o que não está dando certo no relacionamento de vocês. Então, vão cinco principais temas que você tem que estabelecer de limite entre vocês. 5 principais limites que precisam ser estabelecidos no relacionamento de vocês, para que esse casamento possa ser blindado. Primeiro deles, o uso da internet, do telefone, das redes sociais. Gente, o limite aí no uso da internet é uma coisa que está destruindo relacionamentos. Está no ranking de ser um destruidor de relacionamento. A internet, as redes sociais, o uso de aparelhos de celulares estão destruindo o tempo de qualidade, estão destruindo a confiança, estão fazendo com que muitos matrimônios passem pela infidelidade no relacionamento. Esse limite de rede social, do que um acessa, do que o outro acessa, precisa ser revisto e precisa sim ter um limite. Respeito, né? Porque o dia que ela não conversa direito comigo, então eu vou conversar com aquela amiguinha do WhatsApp. Muita infidelidade está acontecendo numa curtida. E eu gostaria aqui de chamar a atenção de vocês, e falo isso com muita propriedade. O que vocês estão acessando que o outro não pode ver? Como está? Senhas.
E não vem com a desculpa, não. É até chato falar assim, mas você pode estar dizendo aí, ou pensando, mas eu preciso ter a minha privacidade, eu preciso ter a minha individualidade. Sim, precisamos sim ter a nossa individualidade, ter a nossa privacidade. Porém, não podemos usar isso como desculpa para acessar conteúdos impróprios nas redes sociais, para esconder, muitas vezes indo lá no banheiro e conversar com fulano, com ciclano, que talvez o seu esposo e a sua esposa não ia aceitar. Criar fantasias, coisas que dão medo. O que o outro não pode saber que você está acessando nas redes sociais. Isso precisa ser conversado, precisa ter um limite para isso. Difícil, né? Então vamos para o segundo limite, que deve ser conversado muito entre vocês. Limites nos comportamentos abusivos e nos costumes. Meu Deus, costumes! Quais costumes? Aqui entra alguns vícios que destroem os relacionamentos, como a droga, a bebida, e também vamos falar um pouquinho sobre hobbies, né? Hobbies. Mas antes de entrar, vamos parar aqui no uso dos vícios de bebidas e de drogas. Isso também já é uma coisa patológica. Precisa aí ser avaliado, precisa de um tratamento, mas nós precisamos tomar consciência disso. Qual é o meu excesso na bebida? E aí na droga eu não vou nem falar em excesso, né? Porque isso aí não dá para ser mesmo, mas existe muito nos relacionamentos. Qual o meu limite na bebida alcoólica? Difícil, né? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Presta atenção nisso. Está prejudicando? Está em excesso? Ei, acorda. Salva o seu relacionamento. Salva a sua família. Você não merece isso. E aí eu quero falar um pouquinho também sobre os hobbies, né? Jogo de videogame. Jogar videogame. E hobby mesmo. Hobby com coisas materiais. Isso é bom, não é ruim. E deve ter aí. Cada um deve ter o seu hobby, o seu momento que te dá prazer nisso. Mas quanto você tem gastado de tempo e de dinheiro para manter esse hobby? E aí, vamos pensar no limite disso? Precisa ter um limite para isso. Isso precisa ser conversado. O que ela e ele têm tolerado e não têm tolerado nos seus hobbies? Difícil, né? Mas é necessário ter um hobby, tá? É necessário você poder ter algo que você gosta, tipo mulheres. Eu sei que ela vai falar que não é isso, mas de sexta-feira de manhã que você vai no salão de cabeleireiro que fica das 8 ao meio-dia lá. Isso é um hobby, tá? Obrigada pela parte que me toca. Um hobby necessário, mas está dentro do nosso limite, né? Ufa! Porque se não tiver, a gente pode conversar sobre isso. Por outro lado, eu tenho o sábado ou o domingo, que eu vou jogar minha bola. E para evitar esses desentendimentos, essas discordâncias, é preciso, então, estabelecer aí os limites. Aquele momento da famosa DR, qual o casal que não tem esse momento de DR, né? Estabelecer limite para as DRs é determinar limites para alguns assuntos. Porque falar que vocês não brigam, falar que vocês não têm algumas discussões é difícil. Não acredito. Eu não vou nem dizer aqui determinar limites para certos assuntos na DR. Não é isso. Estabelecer limites para até onde eu posso ir nessa DR. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Numa DR, numa discussão, numa briga, seja lá o nome que você dá aí na sua casa, não dá para ficar toda DR, toda discussão e toda briga ficar falando de divórcio. Então eu vou separar de você, tirar a aliança, jogar fora pelo Pegar carro. roupa, a mala, tudo. Pegar a mala, tirar tudo do guarda-roupa. Então é um tipo de limite que devemos colocar aí. No momento de calma, no momento que você está bem, naquele momento de conversa construtiva, que não se deve falar sobre divórcio numa briga, numa DR. Hoje a gente fala isso com propriedade porque nós já passamos por isso. E é terrível quanto marca a vida do teu filho. Teu filho, hoje eu dou risada, hoje a gente passou, mas me perdoa, tá? Me perdoa porque eu já fiz isso. Eu também.
Te peço perdão, porque eu já joguei minha aliança fora. Então, foram coisas que fomos aprendendo. Não estamos aqui como um casal Doriana. Para ser mentores de relacionamento, não quer dizer que está tudo bem lá em casa, 100%. Não, temos muito que aprender e estamos aprendendo estando aqui com vocês. É interessante você falar, mas vocês já fizeram isso? Sim, mas eu sei a consequência que trouxe na vida do meu filho, da minha filha, de tudo que fizemos de errado. Isso que você disse agora, de pedir perdão, o que vocês pediram perdão, o que vocês já se perdoaram, também não traz casos antigos numa briga, numa DR, mesmo que tá ali cheio de vontade de jogar na cara de novo. E às vezes a gente joga na cara para estar como a vítima da história. Não, perdoou, resolveu colocar um ponto final nisso, perdoou de verdade. Então vamos continuar. E não é toda DR que a gente tem que falar daquilo que você já perdoou. Se você não conseguiu perdoar, mas para ele ou para ela já está perdoado, então procure ajuda individual para que isso seja sanado do seu coração. Então não jogar na cara casos antigos ou coisas que vocês já perdoaram nessas brigas e nessas DR. Coloque um limite para isso. Infelizmente, vários casais que a gente atende vêm com essa colocação. Olha, ela me lembra de uma coisa que eu fiz há 10, 20 anos atrás. É verdade. E também outra coisa é no toque, né? Agressão física. Nem precisava estar falando isso aqui, no limite para isso. Porém, isso acontece e muito dentro dos relacionamentos. E não é aqueles relacionamentos que estão na mídia, não. Isso acontece muito dentro da casa das pessoas. Agressões físicas, agressões verbais. E precisa dar um limite a isso. Não dá para ficar agredindo ao outro, nem fisicamente, muito menos fisicamente, mas também verbalmente. Tudo começa, eu quero falar assim, geralmente dos cônjuges, uma das pessoas tem o dom de saber a fraqueza da outra pessoa. E na hora da briga, na hora da discussão, começa a falar coisa que ofende, que magoa, que destrói. E aí o outro, sem reação, começa a fazer pior ainda, começa a ficar violento. Então é a língua afiada e a violência. Se eu te perguntar aqui quando foi sua última DR com o seu companheiro ou com sua companheira, você lembra? Eu acredito que você lembra. Só que se eu te perguntar o motivo pelo qual foi essa DR, você lembra? Eu duvido. E o terceiro ponto, vamos falar dos limites do trabalho no relacionamento. Precisa sim ter limite também para o trabalho. Verdade. É verdade. É difícil, mas é real. O trabalho é bom, é necessário para qualquer relacionamento, para qualquer família. Necessário porque traz o pão de cada dia, mas isso não é desculpa para colocar o trabalho acima de tudo e de todos. O trabalho não deve ser prioridade. Precisamos sim, muito do trabalho, mas ele não deve ser prioridade no seu relacionamento de casal. E também uma coisa que eu quero colocar aqui é sobre viagens inesperadas no trabalho, sobre reuniões fora de horário e sobre happy hours, né, depois do trabalho. Isso precisa ter um limite e precisa ser conversado antes. Se não, e aí? Fuga? E aí? Desculpa, quem está do outro lado vai pensar o quê? Queremos falar no quarto ponto sobre limites dos filhos. Não é limite para os filhos, é limite que o casal tem que ter em acordo, em combinado, para lidar com os filhos. Não brigar na frente dos filhos. Não tirar a autoridade um do outro perante os filhos. O que mais? Quanta coisa. Se eu fosse falar aqui... E também o limite de influência dos familiares sobre a vida dos seus filhos, sobre a educação que você dá para os seus filhos, principalmente dos avós. É necessário lembrar que filho, ele tem o exemplo do pai e da mãe. Ele se espelha muito na atitude de vocês. Ei, olha o que você está fazendo. Vai influenciar diretamente naquilo que seu filho vai fazer amanhã. Então aqui precisa ter um limite. Vocês precisam colocar um limite sobre tudo como irá se relacionar na frente dos seus filhos. Quer ver? Você bebe,
Bebe na frente do seu filho várias vezes, que no futuro você não vai poder falar para ele: não bebe não, filho. E tem outras coisas. Eu quero falar aqui um pouco sobre o limite dos avós. Eu sei que nos tempos de hoje as mulheres trabalham muito fora também e os avós ficam com essa incumbência de cuidar dos filhos. Mas não é porque os avós cuidam dos filhos que é eles que vão educar os filhos. Quem vai educar os filhos são vocês. Então, até onde vai essa influência dos avós na vida dos seus filhos? Isso precisa ser conversado entre vocês dois e precisa ter um limite. Até onde os meus familiares vão ter influência sobre os nossos filhos. E aí vai uma explicação entre família e familiares. No quinto ponto, vamos falar limite sobre familiares no nosso relacionamento. Familiares são aqueles que não moram debaixo do mesmo teto. Família é aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Ah, houve algo assim? Conta para eles, vai. É muito difícil falar isso, né? Mas o que é família e familiares? O que diferencia isso? E quando eu ouvi isso, eu fiquei assim surpresa, porque estarrecido. Nós aprendemos o quê? Que família são aquelas pessoas que moram com você, que estão com você debaixo do seu teto, que estão compartilhando esse dia a dia com vocês. Familiares são os parentes, são todas aquelas pessoas que você, considera, porque muitos nem são parentes de sangue, mas você considera como parte da sua família, mas eles não moram com você. E aí eu e o Carlos ficamos assim, mas e a minha filha Daniela, que já é casada? Ela é da minha família. Ela é minha família. E aí eu perguntei assim para ele, mas e a sua mãe, que mora lá em São José do Rio Preto? Ah, é meu familiar. Eu falei, então a sua filha agora, depois de casada, faz parte dos seus familiares. Por quê? Porque a minha filha, Daniela, constituiu a família dela. Então ela tem, debaixo do teto dela, o marido dela, os filhos dela. Lá é o núcleo familiar dela. E lá em casa, que ainda está eu, o Carlos e os meus 2 filhos, somos os nossos núcleos familiares. Eu não posso ir lá na casa da Daniela e passar do limite que ela tolera na casa dela. Porque ela tem um marido que também tem os familiares dele, que também tem os costumes dele. E que agora eles construíram e conseguiram ter a sua identidade de família. Então lá os costumes dele é diferente. Consegue entender isso, essa também diferença? Não podemos impor limite a eles, na casa deles. Sim. Sim, não podemos influenciar nem positivamente nem negativamente. Nós temos que permanecer nulos e aceitar as regras que eles, nossos parentes, nossos familiares, agora minha filha e meu genro, impuseram para a casa deles. É isso. E muitas vezes eu me pego dando palpite lá, mas eu preciso parar com isso. Eu já mudei muito, mas eu preciso mudar ainda mais. Eu já briguei muito com ela. Então, por que a gente está dizendo isso para você? Porque às vezes a gente acha, porque é filho, a gente tem esse poder, Mas não, nós precisamos, como casal, ter o nosso limite dos nossos familiares dentro da nossa casa. Gente, a separação de casais por causa de influência de familiares é muito alto mesmo. Nós atendemos muito casais. E a separação por causa de sogra, a separação por causa de ciúmes de sogra, e por causa de... Não é só sogra, não, é todo o contexto. Estou usando aqui a sogra porque é a mais falada aí. Mas o índice é altíssimo. Precisamos entender, nós, avós, nós que já estamos um pouco mais velhos, que na casa dos nossos filhos existem limites, existe a identidade deles e precisa ser respeitado. Precisamos entender como casal que temos que ter os nossos limites sobre a influência dos familiares dentro da nossa casa. Deu para compreender isso? É difícil, é muito difícil. Às vezes você quer até acolher um familiar dentro da tua casa para poder ajudar, mas será que de fato o seu cônjuge aceita isso? Isso não vai causar uma briga entre vocês? Difícil. Sem limite, sem barreira, sem respeito, sem proteção. E aí eu convido você a meditar sobre isso, porque no final,
depois que minha filha já casou, meu outro filho vai casar e o outro também, quem vai ficar, meu bem? Eu e você e eu. Só nós dois. E aí, nós temos que saber que juntos nós vamos vencer, juntos. E eu quero fazer esse desafio. Sentem, marca um dia aí que vocês possam sentar, um dia que vocês estiverem bem, sem estar com raiva um do outro. Comecem a anotar esses limites que falamos aqui para você e avaliem esses limites de tempos em tempos. Coloca limites, mas voltem sempre a conversar sobre esses limites. Façam os ajustes necessários, aquilo que não favoreça nenhum nem outro, mas que vocês conseguem crescer juntos, que vocês conseguem se proteger, proteger a sua família, proteger os seus filhos. Está tão difícil nos dias de hoje, né? Ter um casamento sólido e ser feliz nesse casamento. Nós estamos já encerrando. Deixe seu like ou seu dislike, se você gostou ou não gostou. Que Deus abençoe muito vocês. Estejam sempre abertos à mudança de comportamento. Pense nisso, que você pode mudar e consegue sim ser uma pessoa melhor. E assim vamos juntos. Vem com a gente ser um casal Decididos para sempre.